Aí, acelerados e abençoados, graça e paz seja abundante e multiplique no seu coração em todos os seus dias. Esse dia poderoso que o Senhor preparou para nos encher de vida, de paz, de esperança e da plena convicção do quanto somos amados, abençoados, favorecidos e escolhidos por Ele, para desfrutarmos de tudo que Ele criou por amor a nós. Estamos juntos, mais uma live abençoada, hoje com um convidado muito especial, pastor Isaías Sardinha, de São Paulo, que também é empresário e que também criou lá em São Paulo o trabalho dos empreendedores do reino, no caso lá em São Paulo, e que durante muitos e muitos anos fez um trabalho muito semelhante, até melhor do que o que a gente faz aqui em Goiânia. É uma grande bênção, homem de Deus, multiempresário também, com empresa até fora do país, e que tem um testemunho muito poderoso para compartilhar, além de toda a sabedoria que Deus confiou a ele, né? E eu tô aqui, firme, forte, motivado, cheio de espírito, animado, com um coração desejoso por poder contribuir com você. Então, a gente está perto da hora do almoço aí, meu pedido para você é conectar, ficar até o final, participar de tudo aqui, porque numa frase que você ouvir aqui pode despertar você para viver algo inédito na sua vida. Um testemunho que você ouvir pode encher seu coração de fé para apropriar ainda mais das promessas do Senhor. E tudo que está acontecendo, na sua vida hoje, você pode encontrar numa live como essa, de repente, respostas. Então, minha dica, fica até o final e não fique sozinho. Você sabe, essas lives não são de graça. Você tem que pagar para participar. Como que você paga? Clica no aviãozinho aqui, todo mundo agora. Compartilha com todo mundo que você consegue. É só sair clicando nos nomes. Prioriza quem está com a bolinha verde na foto. Essa pessoa está com o celular na mão agora, mexendo no Instagram. Você vai chamar todo mundo para participar da live. E assim que você fizer isso, você vem aqui nos comentários e escreve "tá pago", que é para saber que você paga para participar das coisas, que você valoriza e que você também está envolvido nisso, de chamar mais pessoas para terem sua fé edificada. Aleluia! Enquanto você está fazendo isso, eu estou contando que todo mundo vai fazer. Então vamos lá, rapidinho, clica aqui no aviãozinho, sai marcando as pessoas, compartilha com elas a live, prioriza quem está com a bolinha verde na foto, e aí você vem aqui e escreve "tá pago". Vamos lá, deixa eu chamar, enquanto isso, nosso querido pastor e amigo Isaías convite. Agora é só ele aceitar e vamos ter um momento precioso aqui de edificação. Ó, todo mundo escrevendo aí que tá pago, eu acredito em vocês. E aí, meu querido Isaías, tudo bem, meu irmão amado, querido e precioso, como você está? Graça e paz, querido. Tudo bem? Bem. Tudo na paz. Graças a Deus. Aleluia. Tá em casa, em São Paulo? Estou em casa em São Paulo. Hoje, segunda-feira, é um dia um pouco mais light para mim, então estamos em casa. Você consegue tirar folga toda segunda mesmo? Não é uma folga, né? Fazer as coisas mais no slow motion, mais tranquilo. Um pouco mais light. É verdade. Mais tranquilo, na verdade. Amém. É isso aí. E estamos aqui conectados, tem mais gente entrando, outros vão entrar, mas meu foco nunca é quem participa ao vivo apenas, porque no final a maioria das pessoas acaba assistindo depois gravado. Então, eu acho que milhares de pessoas serão alcançadas aqui, abençoadas e edificadas com o que nós vamos conversar brevemente nesta tarde. Mas você, eu quero já começar dando um testemunho a seu respeito, que nós fizemos uma troca, né? Eu sou um paulistano que veio para Goiânia e você é um goiano que foi para São Paulo. Exatamente. Deus, com as suas... A sua infinita sabedoria e vontade, fez exatamente o contrário. Pois é. E nós, simultaneamente, sem conversarmos, sem programarmos, sem combinarmos nada, mas na mesma época, no mesmo ano, nós começamos o trabalho, cada um na sua igreja, para cooperar com os empresários, com os irmãos que empreendem e com aqueles que querem empreender. Eu queria que você contasse aqui brevemente como começou aí em São Paulo os empreendedores do reino e essa trajetória, né, nessa década aí de trabalho. Uau, assim, aqui a gente nunca... Isso não foi resultado de um planejamento, né? Eu me lembro que certa vez eu falei com o pastor Wilson
Falei para ele, pastor, eu queria ensinar sobre empreendedorismo na igreja, iniciativa, abrir igreja. Eu perguntei para ele o que ele achava. Ele falou assim, eu acho isso bom, nós realmente precisamos fazer isso, eu tenho desejo de fazer isso. E eu falei, eu posso fazer um seminário então? Ele falou, pode. E aí nós fizemos o primeiro seminário. E aí deu muito certo, foi muito mover, muito poder, né? Fizemos na igreja local, na Vila Mariana. Quando isso foi feito, aí ele mesmo falou, olha, então vamos fazer o seguinte, você fez, deu certo, agora nós vamos chamar todas as supervisões, né? Os pastores das supervisões, para participar do seminário, para isso poder ser replicado de alguma forma nas igrejas. Beleza. E aí nós, assim fizemos um seminário. Isso foi em 2012? Por aí, exatamente, 2012, exatamente. Nós fizemos um seminário que deu quinta, sexta e sábado o dia inteiro. Então, assim, foi um grande mover. E aí tava todos os pastores, né, da supervisão lá, de todas as supervisões, né, porque São Paulo tem umas 15 supervisões em lugares, assim, bem distantes, né. São Paulo é uma cidade muito grande, aí com seus 18 milhões de habitantes, quase 20 na Grande São Paulo. Então você tem gente dentro da Grande São Paulo, mas muito longe, muito distante um do outro. Então, que às vezes dá 2 horas. Uma viagem de 3 horas, de repente, se for dentro do horário de rush, dá isso, né? Só um dia de domingo, você tem 1h30, mas é literalmente ir para cidades diferentes, né? Nós temos cidades aqui que de uma ponta a outra dá muito mais do que sair de Anápolis para Goiânia. Uhum. Então, assim, é bem distante. E aí esses irmãos vieram e participou, foi uma bênção. E aí eu preparei um material com todas as palavras e fui na reunião de presbitério, na próxima reunião de presbitério, entregar o material. E lá na reunião de presbitério, aí um irmão, eu me lembro, ele falou, olha, pastor, eu gostei, acho bacana, mas eu vou querer que ao invés de você está passando material, ao invés de eu ministrar, eu quero que você vai ministrar na minha igreja. Aí marcou a data. Isso na própria reunião de presbitério. Eu fui convidado para ir, eu não fazia parte ainda. E aí o outro falou, não, eu também quero. Aí o outro, não, eu também quero. Ah, não, então, peraí. Aí o pastor falou assim, não, peraí. Então vamos levantar na época eu não era pastor, né? O obreiro Isaías como alguém que vai ministrar os eventos na sua igreja e você combina com eles. E aí naquele momento ficou sendo instituído pelo presbitério da cidade, né, a questão do que a gente chamou de empreendedores do reino, naquele primeiro momento, né? Hoje ainda está esse nome, mas ficou instituído. Né? E a partir de então nós começamos a marcar seminários que eram no modelo do encontro, só que na igreja local. Sexta-noite, sábado o dia todo, domingo até meio-dia. Tinha alguns lugares que ia até 2, 3 da tarde. Assim, foi um mover muito, muito poderoso, abençoado. E aí depois que em São Paulo ficou conhecido, a gente começou a ir para demais lugares, né? O primeiro lugar que a gente fez fora foi lá em BH, com o pastor Azemar, que também foi um mover, assim, muito grande. Aí ele mesmo se incumbiu de distribuir, Ele é muito, assim, ativo nessa questão de marketing, foto, essas coisas, né? Naquela época ele nem usava mídias sociais, mas ele era muito ativo, né, nessas coisas. E aí, depois de lá, a gente acabou indo, os empreendedores do reino, esse seminário, a gente acabou fazendo ele assim no Brasil, em muitos lugares, em uns 10 países por onde a gente passou. Sempre que a gente ia para algum lugar, né, África, os países da Europa, Estados Unidos, foi uma bênção, né? E hoje nós temos muitos testemunhos, né, de irmãos e empresas que foram criadas, negócios criados, né, irmãos que foram abençoados, né? Porque assim, empreendedorismo, exatamente, empreendedorismo é o modelo de, assim, eu digo que Deus é o maior empreendedor do universo, né? Se Deus é o maior empreendedor do universo, né, ou o grande empreendedor, né, e ele decidiu morar dentro de você, como que você não vai ter esse espírito de criar? Porque a Bíblia diz, né, Deus é aquele que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Cria. O empreendedorismo, ele tem esse espírito de trazer soluções, né, que muitos tentaram e não conseguiram, e criar coisas, né, que chamando à existência aquilo que não existe. Isso mesmo. Amém. Não, eu fico encabulado com essas Jesuscidência, né, porque foi literalmente na mesma época, muito semelhante,
com resultado muito... Mesmo espírito, né? Muito, muito incrível tudo isso, né? Porque Deus foi fazendo isso simultaneamente, edificando, e eu fico feliz, né, de fazer parte disso. E um outro testemunho a seu respeito é o fato de, assim como eu também, ter a clareza absoluta do chamado, do propósito ministerial, mas também conciliar isso com o empreendedorismo, né? E queria até, para quem está acompanhando essa live agora e para quem está assistindo gravado, conhecendo um pouco mais a seu respeito, qual é o seu negócio, né? O business que você tem, onde que ele está, e o testemunho recente que até o pastor Luiz deu a seu respeito aqui na palavra que ele ministrou no domingo, acho que algumas semanas atrás, dando um testemunho de Isaías 45 se cumprir na sua vida, tesouro escondido, riqueza encoberta. Então, brevemente, conta um pouco aí da sua empresa, de como que ela nasceu, como que você concilia isso, o empreendedorismo, com o chamado ministerial. Porque eu, particularmente, eu creio que Deus nos chamou até para isso também, né? Para acabar com esse rótulo, né, que muitas igrejas colocam sobre empresários, que ele não serve para nada na igreja a não ser dar dinheiro. Misericórdia. Tá amarrado. Muita igreja... Não, isso eu não estou nem falando da videira, mas muitos ministérios, muitas igrejas, eles propagam isso, né? Eles rotulam os empresários como alguém que só serve para dar dinheiro. E que você não pode contar com ele para mais nada, porque ele não tem tempo, a vida dele é muito corrida. E aí eu creio que Deus vai lá, levanta, né, a gente como pastor e empresários para mostrar que é possível fazer as duas coisas com o coração correto, com a motivação correta, com foco no reino, alinhado com o propósito e permitindo que quem é empresário e tem um chamado ministerial possa responder esse chamado, mas que quem é pastor e também tem um cargo por empreender, entende o propósito disso, que também consiga fazer isso sem perder o coração e sem ter que abrir mão do ministério. Então, conta um pouco aí da sua trajetória nesse aspecto. Rapaz, essa trajetória é longa, hein? Eu tô com 50 anos. Resume aí. Resume aí, o poder de ser sucinto. Bom, tudo começou em Anápolis, Goiás, né? Aqui em São Paulo, eu falo que eu morava no interior de Goiânia. Por quê? Porque, para quem está em São Paulo, Goiânia já é interior, né? Então, eu morava no interior de Goiânia. E Deus abriu as portas lá para a gente começar a trabalhar na área de tecnologia. E abriu portas mesmo, assim, foi aquelas coisas que você olha e fala assim, cara, é Deus e ponto, não tem outra possibilidade. Então Deus abriu as portas, a gente conseguiu fazer uma parceria com a empresa americana na área de recuperação de dados, de discos rígidos, isso no ano 2000. Uma vez feita essa parceria, os caras assim... Em outras palavras, não dá tempo de contar aqui, né? Talvez no livro a gente conta um pouco mais sobre isso. Eu consegui, que me custou coisa de hoje, né? Vamos colocar dinheiro de hoje, que me custou R$1.000 para mim, mas o treinamento, na verdade, custava $50 mil. Deus fez uma coincidência mais maluca, assim. Eu consegui contato com uma empresa nos Estados Unidos, e o cara era um colecionador de plantas raras. E esse cara me acha no Brasil, a gente entra em contato, e ele pergunta para mim se eu posso ir atrás de uma planta rara para ele. A internet estava surgindo naquele tempo, né? Ela tinha acabado de chegar, era na época do Toin-Toin ainda, né? Você usava a linha telefônica, aí Toin, aquela barulheira para conectar. E aí ele me contata, né, e pergunta, mano, você pode ir atrás dessa planta para mim? Né, eu conversando com o cara por e-mail, com inglês ainda traduzido por programa de computador, que nem eu sacava nada de inglês. E aí eu falo, posso. E ele pergunta, né, quanto você quer para isso? E o cara era de uma empresa de recuperação de dados, na verdade eu que tinha entrado em contato com ele para perguntar coisas, e o cara queria conversar com um brasileiro. Olha só a jesuicidência do negócio. E ele precisava de alguém no Brasil. A história é assim, ele conseguiu um livro, ele era um colecionador de plantas, e essa planta específica tinha mais de 500 espécies no mundo, dessa família. E mais da metade dessas espécies estava no Brasil. Então ele comprou um livro de um botânico brasileiro e precisava de alguém no Brasil para tentar achar uma planta, porque ele fazia parte de um clube de colecionadores de plantas, dessas plantas, mas ninguém tinha aquela bendita planta que tinha sido fotografada. E ele entra em contato comigo e pergunta, quanto você quer para ser a pessoa que vai achar esse negócio atrás dessa planta?
Eu fechei o olho e falei, eu quero um treinamento de recuperação de dados. Ele falou, tá bom, então vamos começar. Na verdade, eu achei a planta para ele depois, isso me custou uns R$1.000, a dinheiro de hoje, e um treinamento que, se eu fosse comprar o treinamento dele, custaria pelo menos $50 mil. Uau. Então foi assim, eu pegar R$1.000 e trocar em $50 mil. Foi exatamente isso que aconteceu. Foi uma mega Feito isso, eu estava... A porta que Deus abriu, Sim. evidente, um negócio desse. Deus e ponto, não tinha outra possibilidade. Feito isso, eu comecei a trabalhar, ele forneceu o treinamento inteiro, foi algo assim muito bom. E aí eu tive que me mudar para Goiânia, porque Anápolis não tinha demanda para recuperação de dados. Me mudei para Goiânia, estabeleceu a empresa, foi muito bom. E aí fui para Videira. Bendito o dia que eu entrei no prédio da Igreja Videira Bueno, em Goiânia, e escutei a pregação do pastor, apóstolo, mestre, profeta, evangelista Luiz e Silva. Aleluia. Foi um mover poderoso. Rapaz, mas a revelação da palavra, ela entrou em mim. E houve assim um negócio assim, eu fui amalgamado. Uau. Com a palavra ministrada. Eu já era crente, eu sou crente, né, desde os 13 anos de idade. Eu fui muito bem discipulado pelos meus pastores da Assembleia de Deus, lá de Anápolis, assim, um avivamento poderoso. Mas aí eu mudei de contexto, mudei tudo e vou para a Videira. E aí eu fiquei apaixonado. Foi assim, paixão à primeira vista, não teve como. E até hoje, né? Fiquei tão apaixonado que acabei me casando com a Videira. Hoje sou pastor, tenho um anel aqui no dedo de casamento, né? Então, assim, foi um mover muito power. E as palavras ministradas, né? Porque, pensa bem, eu estava em Anápolis, me mudei para Goiânia. E tinha uma empresa bacaninha e tal, mas muito pequena, sem abrangência. E as coisas começaram a acontecer. Né, a palavra ministrada, as pessoas falam, né, às vezes citam dentro da igreja o seguinte, né, eu às vezes escuto, essa igreja se parece com empresa, tem relatório, tem essas coisas, tem aquilo, é o Bradesco. Eu fico olhando e falei, esse povo não sabe nada. Por quê? Eu me lembro que eu montei a empresa em Goiânia e uma vez eu fui fazer um treinamento, uma palestra motivacional, participar de uma palestra. Mas a palestra foi tão ruim, mas tão ruim, que eu saí de lá desmotivado. Era para me motivar, eu saí desmotivado. Eu falei, cara, esses caras... Pois é. Eu falei, esses caras tinham que chamar o pastor Aloysio para ministrar aqui. E aí, eu então falei, bom, a minha referência não vai ser isso. Mas aí, eu fui para a igreja. E aí, me inseri na célula. E aí, eu ia para a reunião, né, de discipulado. E lá estava o pastor. Irmãos, esse ano Deus vai fazer coisas poderosas, nós vamos crescer, nosso projeto, nós temos um alvo de crescer 35%, nós vamos fazer isso, vamos fazer tantos encontros, vamos fazer isso, vamos fazer evangelismo, Deus vai fazer cura, milagre, poder, maravilhas, não, receba, aquela coisa. E aí eu olhava aquilo, recém-chegado, falava, cara, esses caras são ousados. Sabe o que eu fazia? Eu chegava lá na empresa com os 4 mocorongos lá que trabalhavam comigo e falava, irmãos, Deus tem uma coisa poderosa para fazer conosco esse ano, nós vamos crescer 35%, Deus vai fazer, eu quero saber quais são as estratégias que nós vamos criar, e eu ficava olhando. E o pior era assim, o melhor, né? Tudo que se planejava na igreja acontecia. Ela falava, vamos crescer 35%, crescia. Vamos fazer encontro para tantas pessoas, fazia. Vamos fazer isso, fazia. Fazia. Deus vai curar, salvar a mulher. Eu olhava, não, eu quero essa unção também. Aí ficava aquela crise, né? Mas eu vou pegar essa unção e usar lá no trabalho? Não sei se funciona, mas eu quero. E era exatamente isso, assim, eu aprendi a fazer empresa com a igreja. Uau. Sim, não foi, eu não fui, nunca fiz um curso no Sebrae. Recomendo, façam, vão lá, estudem, mas eu mesmo nunca fiz. Eu aprendi a fazer a minha empresa aplicando tudo que eu vi na igreja. E como tudo que eu vi na igreja dava certo, planejamento, unção, ousadia, graça, poder de Deus, chamar à existência as coisas que não existem, tinha algo, então vamos jejuar por isso, Deus vai fazer. Eu chegava lá na empresa, chamava todo mundo para jejuar. Só trabalhava crente lá também. Então eu falava, nós vamos jejuar por esse alvo. Tinha lista de alvos, eu não sei se pratica isso em Goiânia até hoje. De todos e envolvia todo mundo no mesmo propósito, né? Exatamente, unidade, simples.
Assim, sem unidade não tem jeito, você não vai para lugar nenhum. Você que está me ouvindo, se você não tiver unidade dentro da sua equipe, querido, desfaça a equipe e começa de novo. Não tem como você prosperar, avançar, crescer e conquistar coisas se você não tem uma equipe em unidade. Eu sou um exemplo disso no aspecto do seguinte, eu tenho um monte de empresa, um monte de funcionário, e eu falo que quem não me ouve, por exemplo, numa live dessa, pode até não ver ao vivo, mas tem que assistir depois gravado. Senão, não dá para trabalhar comigo. Porque como que a pessoa como que a pessoa quer trabalhar comigo não sabe o que eu ensino, o que eu prego, o que eu creio, para onde que eu estou indo. A gente tem que estar alinhado, junto no mesmo propósito. Agora, ainda avançando ainda nesse seu testemunho, eu quero saber dessa questão da conciliação do ministério com o empreendedorismo, né? Por quê? Porque essa é a dúvida de muitos irmãos que nos procuram. Com certeza, você já deve ter respondido essa pergunta milhares de vezes, assim como eu. Como você consegue conciliar, né, o tempo para a família, para o empreendedorismo, para o ministério? E essa eu tenho a minha resposta pronta já, né? O Ctrl+C, Ctrl+V. Eu quero ouvir a sua agora, porque de repente eu dou uma copiada nela, eu acrescento na minha também. Bom, a questão do ministério, ele começou mais quando eu me mudei para São Paulo, né? Porque o que aconteceu? A empresa em Goiânia cresceu e nós avançamos com esse negócio de unidade, mover, trazer à existência as coisas que não existem. Deus vai fazer. E jejum, oração. A empresa começou a crescer. E começou a ir serviço de São Paulo para Goiânia. Assim, irmãos, isso é a mesma coisa de você pegar um carro para arrumar e você manda ele para arrumar em Niquelândia. Assim, entendeu? Alguém mandar serviço de São Paulo para Goiânia é a mesma coisa de você mandar um serviço para arrumar em Pirinópolis. Alguma coisa assim. É um negócio assim completamente fora de mão. É a mesma coisa de Hollywood contratando um estúdio do Acre para fazer filme mundial. Exatamente. E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada. Alguém de São Paulo mandando serviço para Goiânia. E aí eu fui descobrir. As empresas que existiam em São Paulo eram muito boas de marketing, elas estavam em todos os lugares, no Google, nas revistas e tal, mas elas não eram boas efetivamente para fazer serviço. E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer parcerias com as empresas de recuperação de dados de São Paulo para mandar serviço para Goiânia para mim, porque elas não faziam. E chegou um momento que nós tivemos que mudar para São Paulo. Mudando para São Paulo, eu chamo São Paulo de outro país de língua portuguesa. Realidades completamente diferentes, né? Você morou aqui, você sabe disso. Grandezas e proporções completamente diferentes. Para você ter ideia, 2 anos depois que nós estávamos aqui, a diferença de faturamento da empresa de São Paulo para Goiânia era 10 vezes. Uau, em 2 anos. São Paulo, a mesma empresa, a mesma tecnologia, praticamente as mesmas pessoas trabalhando, tudo certinho, mesmo site. Mas São Paulo faturava um valor que era equivalente a 10 vezes o valor que Goiânia faturava. Aí eu entendi por que Deus tinha nos direcionado para cá. E aqui, inserimos na Igreja Videira e começamos a crescer. E aí, tanto a empresa quanto a questão do ministério. E chegou um momento, para você ter ideia, eu nunca achei que seria pastor. Às vezes as pessoas falavam, não, Deus não me chamou para isso, Deus me chamou para ser empresário, eu vou ajudar a bancar a empresa, vou bancar a igreja, a abertura de igreja, conta comigo, eu quero ser um grande ofertando, grandes emissas, mas até então não tinha nessa questão do chamado. E a empresa que eu trabalho é uma empresa 24/7. O que é uma empresa 24/7? É uma empresa que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não fecha. A gente já fez serviço em Natal, Ano Novo, feriado, e tudo enquanto né? Então, domingo. De dados é urgente, né? Sempre quem precisa é urgente, é naquela hora. Exatamente. Porque, assim, as pessoas até falam, né? A turma do TI trabalha à noite para a hora que chegar durante o horário comercial, durante o dia, tá tudo lá para todos os demais trabalhadores poder trabalhar. E aí começou, né? Só que Deus me ensinou alguns princípios. E esses princípios, assim, marcaram a minha vida, assim, de tal forma, e me deram, assim, eles me levaram para um outro nível. Eles literalmente me mudaram de fase. Tanto na área da fé, quanto na área da ousadia, quanto na área de tudo. Eu me lembro que a gente fez um serviço, era um serviço muito difícil. Não tinha solução em nenhum lugar do Brasil. E aí, uma empresa, né, que era um partner IBM, trouxe esse serviço para a gente.
E era um banco Oracle, assim, eu não sei se todos que estão me ouvindo conhecem. O que é um banco? É um banco de dados, né? Oracle, toda empresa tem banco de dados. Era um banco Oracle, né? O banco Oracle é um dos maiores bancos do mundo, né? Juntamente com a Microsoft, MySQL e aí por aí vai. E chegou esse banco para recuperar. A empresa tinha sofrido um ataque, né, cibernético e tinha pagado tudo. E eram 38 bancos. Eu me lembro que eu consegui recuperar uma parte e a outra parte não tinha recuperado e nós mandamos isso para o cliente. E o cliente falou, olha, isso que você recuperou e nada é a mesma coisa. Ou seja, se não recuperar tudo, não existe possibilidade. E aí o partner IBM falou para mim, falou, mano, esse negócio vai dar uma grana muito boa. Se você fizer, porque era o partner IBM que estava trazendo o serviço para nós. Uhum. Então tinha uma empresa que perdeu os dados, entrou a IBM para poder solucionar o problema e ela trouxe o problema para a gente. Ele falou, isso vai dar uma grana muito boa e se você conseguir, a gente racha. Eu falei para o cara, falei, mano, o negócio é o seguinte, eu vou orar sobre isso. Porque se Deus tiver propósito que isso seja recuperado, você fica tranquilo que vai ser. Se não tiver, esquece. Eu não tenho o que fazer. E ele levou isso para outros concorrentes. Eu falei para ele, leva isso para outros concorrentes, porque eu não consigo. E ele falou, cara, nada. E aí, ele trouxe o serviço de volta. E aí eu fui orar, falei, Deus, se o Senhor tem propósito nisso, faça acontecer, abra a porta e a chave, porque eu não sei o que fazer. E aí eu fui analisar o serviço de novo. Quando eu estava analisando o serviço de novo, Deus me trouxe a chave. Uau. Me mostrou exatamente como juntar aqueles milhares de quebra-cabeça, aquelas milhares de peças de um quebra-cabeça que existia naquele banco, para juntar e fazer ele funcionar novamente. E aí que vem o testemunho, né? Que era assim, o trabalho todo demorou 40 dias para ficar pronto. E exatamente o dia que terminava era uma sexta-feira, saída de encontro. E eu falei para ele, o serviço está ficando bom, está tranquilo, mas sexta-feira, a partir das 20 horas, acabou. Eu estou off até segunda-feira, às 6 da manhã. Ele falou, cara, como é que você faz isso? E aquele serviço, naquele momento, era o maior serviço que a minha empresa ia fazer e a dele também, a do cara. Falou, olha, esse é o maior serviço que a nossa empresa vai fazer. Pra você ter ideia, assim, tem um sistema chamado SAP, que é um sistema também de banco de dados que casa junto com os bancos de dados para poder configurar os bancos de dados para trabalhar. Essa empresa, né, ela perdeu tudo e se a gente não recuperasse os dados, ela teria que refazer o processo da configuração do banco. Só a configuração do banco demoraria 3 meses e ia custar R$1 milhão naquele tempo. E aí, quem ia homologar o banco que a gente tinha recuperado era a empresa que, se a gente não recuperasse, iria fazer isso. O que o rapaz ficou com medo? Falou, mano, são os caras que vão homologar o banco e se não fizer, se não der certo, eles pegam o serviço e vão ficar com o dinheiro. Direto, é o concorrente que vai dizer se o meu trabalho tá bom ou não e eu não vou estar lá. Era esse o detalhe. E aí era encontro. Ele falou, e aí, o que a gente vai fazer? Eu falei para ele, mano, o negócio é o seguinte, eu já aprendi uma coisa. Quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, as outras coisas funcionam. Eu vou nesse negócio, nesse evento que eu tenho, e se eu fosse você, eu ia comigo. Ele ficou assim, pensou, não? Tá bom, então vamos. Uau! Esse é um jeito novo de levar em conta. Isso é que eu não conhecia. Exatamente. Isso, sexta-feira, deu 7 horas, eu subi os últimos pedaços do quebra-cabeça para os caras fazerem a homologação. E eles iam fazer a homologação durante o final de semana. Deu 8 horas, nós fomos para a igreja, ele veio também, organizei a equipe, eu era obreiro, eu era o líder da equipe, e nós fomos no encontro. Ele foi no carro comigo. E ele é um cara assim, hiper mega produtivo. Depois disso, hoje, pra você ter ideia, ele é o diretor comercial da nossa empresa. Uau. E aí ele foi no iPhone dele naquela época, ele foi no caminho, digitando e conversando com o pessoal. Só faltava pouco sair fumaça no dedo dele de tanto que ele estava digitando. E a gente foi, só que naquela época o nosso sítio não tinha sinal nenhum, zero. De nada, hoje já tem, mas naquela época não tinha nada. E ele foi, e de repente, a hora que a gente saiu da BR, começou a entrar, o sinal foi caindo. Eu não tinha falado para ele que lá não tinha sinal.
Eu não falei nada. E ele falou, cara, acabou o sinal, e agora? Eu falei, fica tranquilo, eu já te falei do princípio, vamos buscar Deus, vamos colocar Deus no primeiro lugar e você vai ver. Eu falando, Deus, o senhor tá aí? E aí nós fomos para o encontro, ele foi lá, respondeu os apelos, eu não sei se ele orou porque ele estava naquela pressão, mas eu sei que ele respondeu tudo, recebeu oração, fez tudo. Domingo à tarde, eu até tinha esquecido já, porque você envolve ali no poder, no mover, na unção. Domingo, depois do almoço eu lembro. Rapaz, tem um mover lá do negócio, tá recuperando, vamos embora. Aí 2 horas saindo, hora que a gente saiu do sítio, a hora que a gente estava chegando na BR novamente, ele veio o sinal, e ele tá do meu lado lá, e aí ele de repente olha pra mim e fala assim, cara, funcionou, mano, o negócio funcionou. Eu te falei, quando a gente coloca o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. E isso foi assim algo que marcou o meu ministério, marcou a minha vida, a empresa, marcou tudo. Uma resposta, né, da fé, uma resposta que você não arrependeu de ter crido, né? E que construiu uma história que edifica a fé dos outros. E, de repente, quem está aqui agora nos assistindo, eu posso afirmar, na verdade, sem medo de ser feliz, que eu posso afirmar que, com certeza, você está dando esse testemunho, porque tem pessoas ouvindo esse testemunho agora e que é exatamente o que ele está precisando fazer. Está precisando tomar uma decisão na vida dele de focar no reino e parar e tirar a mão com esse negócio de que se não for você fazendo, tudo vai desabar. Ontem eu falei disso na pregação. Preguei ontem falando sobre isso. Tem muita gente com essa sensação o tempo todo que a vida vai desabar. Se eu não pagar esse negócio, se eu não fizer isso, se eu não for em tal lugar, tudo vai desmoronar. Então, do que adiantou você ter entregue sua vida na mão de Deus, sendo que ela está tão fragilizada assim que qualquer coisa pode acabar com ela? Mas para com isso. Então, se você entregou sua vida na mão de Deus, você que está aí nos assistindo e Deus está falando com você nesse momento, se você entregou sua vida na mão dele, agora ela é dele. Ele é o responsável, ele que cuida. E ele é melhor para cuidar do que você. Ele é melhor para governar do que você. Ele tem informações que você não tem, ele tem poder que você não tem, ele sabe o que você não sabe e ele te ama. Ele não é só um Deus poderoso, como ele é um pai amoroso. Aí você junta o poder junto com o amor e a ver se você não vai poder descansar em paz, sabendo que ele está no controle. Então, eu acho que seu testemunho vai de encontro diretamente com algumas pessoas que estavam precisando ouvir isso, de que estão precisando ser mais crente, andar mais por fé, né? Parar de brincar de ser crente, de agir como ímpio. Porque, no final, é ímpio que faz isso. Tudo depende dele, tudo está nas costas dele, gera um peso enorme e tudo pode desabar a qualquer momento. Mas nós não. Nossa vida está nas mãos do Senhor, nós estamos firmados na rocha. A única coisa que pode desabar em nós é a barriga. Quando cresce, ela cai. O resto não. O resto Deus garante que só vai subir. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Hoje, para você ter ideia, assim, depois desse tempo, isso foi algo que elevou o nível de fé. Não só meu, mas da equipe toda, né? E hoje eles sabem que, assim, a hora que eu falo que tem alguma coisa para mim fazer, né, que é referente às coisas de Deus, eu falo, vai mesmo, corre. E um detalhe muito interessante, todas as vezes que tem conferências, né, como a conferência de Goiânia, que a gente tem que ficar praticamente uma semana envolvido no processo de preparação, voo, ida e tal, são momentos em que normalmente entra um grande serviço. Grande serviço. E a equipe começou a perceber isso. E a tal ponto deles falar assim, hein, não tem uma conferência nova para você ir em algum lugar por aí, não? Por quê? Porque... Pois é, exatamente. Porque eles perceberam que quando eu saía para fazer algo, seja um acampamento, seja um retiro, aí que às vezes eu tinha que me ausentar, era um momento em que entrava um grande serviço na empresa. Eu tenho um testemunho há 2 anos atrás, na conferência de Goiânia. Deus mandou 2 serviços que foram estratégicos, porque quando Deus mandou o serviço e nós não tínhamos solução para aquele caso. E foi algo assim que contribuiu, assim, foi o serviço enviado. Para quê? Para a gente gerar uma solução nova, gerar um produto novo, e esse produto ele pudesse ser usado, né? E hoje ele está sendo usado, né? A solução, essa tecnologia que nós criamos, ela está sendo usada hoje em vários lugares do mundo, nas empresas que nós abrimos. Uau! E hoje está funcionando sua empresa?
Nós temos a empresa na Alemanha. Repete que eu não ouvi, cortou, por favor. Você tem filial hoje além de São Paulo? Tá. Bom, hoje nós temos uma empresa na Alemanha, né, é uma empresa consolidada e é uma empresa diferenciada, né? Porque hoje 50% de todo o lucro dessa empresa da Alemanha, ela vai para a via internacional, né, para a via Europa. Então, é uma empresa em que ela está muito boa, bacana, tranquilo, funcionando, está avançando, e ela ela foi a primícia, né? Foi a primeira empresa que nós criamos fora do Brasil. De lá para cá, nós abrimos filiais, né, representações em outros países. Hoje nós temos na Itália, na França e nos Estados Unidos. Que bênção, aleluia. E essa solução que foi criada é o testemunho que o pastor Aloysio deu aqui esse dia para trás? Falando que no... Olha, eu escuto sempre o pastor Aloysio, mas esse eu perdi. Me manda, por favor, que eu preciso ouvir. Deve ser, porque... culto no domingo aqui de manhã. Te usou como... Puxa vida. Como que eu pego? Eu estava no culto, né? Não tinha como assistir online, mas eu preciso assistir essa ministrações. Realmente deve ter uns 4 domingos que eu não ouço ministrações dele. Então eu preciso atualizar. A respeito disso, né? Que no meio da pandemia, Deus te deu uma solução para quebrar alguma coisa que os hackers faziam. Exatamente. E isso daí explodiu, virou uma referência. Exatamente. O que aconteceu? E era um tesouro oculto, né? Foi exatamente. O que Deus nos deu, né? Assim, eu creio literalmente em unção para a solução de problemas. Amém. Eu percebo uma unção na minha vida para poder solucionar coisas difíceis. E o que acontece? Recentemente começou, recentemente que eu digo de uns anos para cá, começou os ataques cibernéticos, né? Hackers, principalmente da Rússia, China, Coreia do Norte, Irã, né? Atacando. Exatamente. Atacando. O que eles fazem? Eles invadem os computadores, empresas, servidores de empresas, e eles meio que sequestram as informações, mas eles não levam as informações embora. Eles criptografam essas informações com uma senha assim, tipo de 2.000 caracteres. É uma senha assim que, se você tentar descobrir ela, você leva pelo menos uns 45 anos. Assim, se você fazer um programa para ficar tentando tentativa e erro, uma senha desse tamanho é coisa de 40 anos para você conseguir quebrar isso com os computadores que a gente tem. E como que os hackers entram nas empresas? Eles entram nas empresas através de uma brecha na segurança. Entendi. Né? Na segurança cibernética, né? Na segurança de switches, de routers, de firewalls e etc. E aí o que Deus fez conosco? Ele nos mostrou uma brecha no sistema de criptografia dos hackers. Uau. E aí, nessa brecha, era uma brecha pequena, mas que não... É algo parecido, né? Hackeia o trabalho que eles fizeram. E aí, era um negócio assim que de 10 processos. Deus foi nos dando o primeiro, e eu fiz o primeiro, né? Contratei programadores de fora do Brasil para poder gerar aquela solução, fez o primeiro e foi me dando os passos. Foram 10 passos para poder quebrar essa criptografia. Mas foi Deus que foi dando. E assim, incrível. Algumas soluções aconteceram, elas vinham assim, as ideias, quando eu estava orando em línguas no meu momento devocional. Uau. Outro dia eu fiquei até meio assim, né? Eu falei, eu estava orando, vim orar, e orando em língua. De repente eu comecei a pensar naquilo, pensa, e de repente, pum, veio a solução. Eu falei, nossa, eu estou aqui orando e vou pensar em coisa de empresa. Aí o Espírito Santo falou rápido, acorda, eu que estou te dando isso enquanto você ora. Eu falei, uau, então vou continuar. E foi isso mesmo. Não quer desconectar da fonte. Exatamente. Isaías, um negócio que ontem também eu falei no culto e que eu acho que está muito alinhado com entender o propósito pelo qual Deus faz as coisas. Ontem eu falei no culto, Deus me levou até a fazer apelo sobre isso, chamei o povo lá na frente para orar por eles e ministrei um pouco sobre isso. Por quê? Porque a gente tem uma grande quantidade de irmãos que estão empreendendo, tão focados em trabalhar, em fazer coisas, em cumprir tarefas, que eles estão perdendo com isso o tempo, né? O tempo para poder desfrutar da família, o tempo para poder
servir a Deus ministerialmente, o tempo para poder descansar, o tempo para tirar férias, por exemplo. E ontem eu falei disso, porque eu fiquei 2 semanas viajando, fui na caravana com o pastor para Israel, de lá a gente fez um cruzeiro pelas ilhas gregas, foi um negócio maravilhoso que eu não tinha feito ainda e já estou planejando de novo agora com a família toda. Mas aí, na hora que eu cheguei no culto ontem, foi impressionante. Deus colocou isso no meu coração. Você está alegre porque viajou, mas tem um monte de gente aqui que não viaja tem tempo, porque eles não acreditam que eles podem parar tudo para desfrutar. E isso virou um sofisma, uma fortaleza na mente de muitos. Essa sensação de que se ele parar tudo aqui para ficar uma semana na praia com as pernas para cima, vai desabar, vai cair tudo, vai quebrar, vai falir, vai ser roubado, vai ser enganado, vão passar a perna nele. E essa incredulidade disfarçada de prudência tem feito com que alguns prósperos em termos financeiros e até de condição, ele poderia fazer, mas não faz há anos por causa dessa incredulidade disfarçada de prudência, né? E ontem eu falei, estou reafirmando para quem está conosco aqui nessa live. Eu repito para cada um que está aqui nos assistindo. Não faz sentido você trabalhar, pagar conta, ganhar dinheiro, investir, ganhar, acumular patrimônio, mas no final você não conseguir desfrutar, porque daí você está fugindo do que Eclesiastes diz, daquele a quem Deus confia riquezas e bem e dá poder para dela comer. E isso é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então você que está aí nos assistindo, ou ao vivo ou gravado, você tem que entender, Deus quer confiar coisas nas suas mãos para cumprir o propósito dele, ministerial, que tem a ver com vidas, que tem a ver com o reino, que tem a ver com a eternidade, mas não descarte o viver o hoje também, o desfrutar do hoje, Exatamente. do comer do melhor dessa terra, do poder descansar, do poder conhecer os lugares que você quer conhecer. E quando eu olho principalmente para 2 Coríntios 4,15, que fala, né, que todas as coisas existem por amor a vós, para que a graça multiplicando se torne abundante as ações de graça por meio de muitos para a glória de Deus. Então, para mim, fica uma sensação assim, aquelas ilhas lá na Grécia, elas foram criadas por amor a mim, não fazia sentido elas estarem lá e eu não ir lá, ué. É como uma festa de aniversário, que é para mim, eu não apareço. Se é tudo por minha causa, né? O amor de Deus me garante. Ele quer que eu desfrute, como que eu não vou desfrutar? Mas alguns, por incredulidade disfarçada de prudência, que acham que tem que acumular um patrimônio primeiro, tem que ter as continhas tudo pagas, né? 1 ano de conta antecipado, com dinheiro, com tudo, tal, para você talvez tirar uns dias. Essa incredulidade só tem feito com que você tenha perdido a sua vida sem desfrutar dela. E, particularmente, eu lembro que eu encontrei contigo lá na Alemanha, lá em Berlim, aquela vez que a gente encontrou lá na conferência que nós fomos, e a conversa é porque eu guardo muito essas coisas. Eu tenho, particularmente, uma memória muito boa para algumas coisas e péssima para outras, né? Mas igualmente. Então, nesse caso, eu lembro que eu encontrei contigo lá em Wittenberg, a gente estava lá, a gente encontrou naquela rua lá que liga a igreja com a casa de Lutero, né? E a gente encontrou lá. E na hora eu fiz um comentário com você, né? Eu falei, olha como nós somos privilegiados. No meio de semana, tá todo mundo lá no Brasil trabalhando horrores e nós estamos aqui, turistando no meio da Alemanha e tal. E você me respondeu falando isso. Se isso não é graça, o que é? Eu lembro a sua resposta para mim foi essa. Se isso não é favor sobre nós, o que é? Então, eu quero que você fale um pouco sobre isso também, para gerar fé no coração de quem está nos assistindo, sobre essa questão da graça para desfrutar daquilo que Deus confia nas nossas mãos. Olha, a partir do momento que você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, isso vai desatar outras coisas. Porque a Bíblia é clara, ela diz, né? Se quiserdes me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Às vezes a gente se mata e não que seja ruim, né? Mas nós sempre, quando nós conhecemos o Senhor e temos o temor dele, a alegria em servi-lo, isso é uma conversão genuína, nós sempre queremos dar o melhor para Deus. Isso é muito bom. Mas uma curiosidade bíblica, Deus nunca pediu o melhor. Nunca. Pelo contrário, o que está escrito é que o melhor é para mim, para você. Se você quiser e me ouvir, é o que está escrito. Você vai comer o melhor da terra. Deus não pediu o melhor. Deus pediu o primeiro.
A partir do momento que você coloca o reino de Deus em primeiro, isso vai desatar uma série de outras coisas. O favor de Deus, porque quando você coloca ele em primeiro, você mostra, na verdade, em quem você confia, literalmente. Você demonstra para a circunstância, para as pessoas, para o mundo espiritual, ou para qualquer outra coisa, onde está a sua confiança. Se você faz isso, o favor de Deus, porque assim, quando que Deus... Mas o favor de Deus não está disponível para qualquer um, está. Mas o lance é o seguinte, se você não deposita a sua confiança em Deus, você não pode usufruir completamente dele. Não tem como. É um modus operandi. É isso mesmo. Exatamente. Não tem como. Você só pode usufruir plenamente de Deus, do favor de Deus, do poder de Deus, quando você confia integralmente nele e você entrega o controle para ele. Porque ele é muito melhor administrador do que você, ele é muito melhor alguém, né, que conhecedor do que você. A Bíblia diz que todos os segredos de toda a ciência estão escondidos em Cristo. Isaías, para alguns isso é loucura no aspecto do seguinte, porque tem um monte de gente doida hoje, na igreja mesmo, não estou falando para ímpio, estou falando para crente. Tem um monte de crente meio doido, esquizofrênico, né, meio bipolar, que fica tentando fazer separação de vida, né? Então ele fica assim, não vamos misturar as coisas. É a vida pessoal, a vida profissional, a vida espiritual. E para ele é um louco, né? Porque ele tá achando que ele é um gato que tem 7 vidas, né? E que na verdade é uma mentira, que você mata o gato e ele não volta, é só uma vez só mesmo. Mas ele fica tentando fazer um esforço desse negócio do cabide, né? Então você tem os seus problemas particulares, você tem que pendurar num cabide quando você entra no trabalho. Você não pode misturar as áreas da sua vida, mas isso vai produzir literalmente um tipo de transtorno mental. Então, quando você entende isso que você está falando, a respeito de colocar em primeiro lugar, é importante você que está aí nos assistindo, que isso entre na sua cabeça e você tenha a revelação disso, que isso é o primeiro lugar em tudo, não é numa área, não é na igreja, não é que você, na hora que vai para o culto, ou quando vai ler a Bíblia, ou quando vai para a cela, aí você é crente, põe Deus em primeiro lugar. Mas no trabalho não dá aqui, deixa que eu resolvo. Porque ou Deus governa a sua vida por completo, ou é você que governa, porque ele não vai concorrer com você. Eu sempre dou esse exemplo, tem gente que já me ouviu milhares de vezes, mas vou contar aqui em 1 minuto, que uma vez eu paguei uma conta numa lanchonete, o cara me deu o troco, eu guardei no bolso, depois que eu fui ver que ele me deu uma nota de R$50 pela metade, ele me deu só metade da nota. Eu voltei lá na lanchonete, depois de uma briga ferrenha com ele lá, ele olhou na gaveta, achou outra metade. E aí, por fim, ele me devolveu uma nota nova e eu saí de lá feliz. Por quê? Porque só metade não valia nada. Né? E eu saí feliz com a nota toda. E nessa hora Deus falou comigo. Deus fez uma afirmação a meu respeito. Ele falou, olha, você não aceita nada pela metade. E eu fiquei feliz. Falei, é verdade, não aceito mesmo. E aí Deus falou, pois é, eu também não. Aí eu assustei demais. Eu falei, Senhor da glória. Mas... Ai, Jesus amado. Por que o senhor tá Foi o senhor que fez esse cara me dar só a metade da nota, para mim entender. Foi de Deus. Aí Deus me fala, por quê? Porque você entregou sua vida para mim para ser salvo, isso daí tá garantido, tá tudo certo. Você entregou seu casamento para mim para ser restaurado, para ser abençoado, você entregou seus filhos, você entregou sua saúde, mas você não entregou seu dinheiro ainda, seus negócios, ainda é você que está resolvendo tudo. Você não pergunta nada para mim, sai fazendo as coisas, você está governando. Só que o que Deus me falou? Então, já que você acha que tem áreas da sua vida que você é melhor para governar que eu, então pega e governa tudo. Fique em paz que a salvação está garantida, mas resolve o resto sozinho. E aí eu tive que resolver isso diante de Deus. Falar, não quero brincar disso, porque o tempo que eu fui dono da minha vida, eu arrebentei com ela e de quem estava perto dela. Então, não quero mais ser dono, não quero governar nada, eu vou entregar. E aí, o que eu vivo hoje? Nesse descanso de quem é um santo e responsável, no sentido correto da palavra. Nessa falta de responsabilidade no aspecto de quem sabe que não é o dono. Então, eu não estou preocupado com o carro do vizinho, porque não é meu, é do vizinho. A responsabilidade é dele. É nesse aspecto, uma vez que agora está nas mãos de Deus, eu não vou ficar ansioso, não vou ficar preocupado, não vou ficar angustiado, não vou deixar de viver, porque não é meu mais. Minha vida agora é de Deus, é Ele que governa. Aleluia. Deixa eu dar um testemunho de como que a empresa da Alemanha foi aberta. E para você que está nos ouvindo entender que assim, a expansão do seu negócio
o avançar, o conquistar, o crescimento dele, se você colocar na mão de Deus, você vai alcançar coisas que jamais o seu braço, a sua inteligência, capacidade, performance, conhecimento poderia trazer à existência. No ano, por volta de 2014, eu estava em São Paulo já, eu estou em São Paulo desde 2005, um ex-funcionário de muito tempo, que estava em Goiás, que cresceu, virou empresário, a gente muito amigo, ele me liga e fala o seguinte: cara, vai ter uma excursão daqui, o Sebrae está promovendo, vamos para a Alemanha comigo. Eu falei assim, o que vai ter na Alemanha? Ele falou, olha, vai ter uma feira de tecnologia, tal, pai, etc. Na hora eu falei, cara, eu nunca perdi nada na Alemanha, não tem nada lá. Pra não dizer não, eu falei pra ele, vou orar. Deixa eu orar. E aí eu fui orar, mas só porque eu tinha falado pra ele, porque sabe alguém quando te convida pra ir pra Nova Zelândia, assim, cara, eu tô indo pra Nova Zelândia, vamos comigo? Assim, não conecta nada com nada. O Tico e o Teco não... Aí eu fui orar. Quando eu fui orar, Deus falou assim, vai. Eu falei, nossa, que estranho. Orei de novo, Deus falou, vai. Conversei com o pastor, ele falou, ué, se Deus já falou, então vai. Eu falei, beleza, então vamos. E aí fiz o cadastro da feira, eles vieram, né, de Goiás para São Paulo, passaram por aqui, eu peguei o voo. Só um detalhe para complementar, porque acho que em março, agora eu fui convidado pelo Sebrae Goiás numa caravana para Dubai, naquele evento de Dubai, que é a maior feira do mundo, aquela coisa toda. E eles selecionaram, porque normalmente eles fazem essa caravana, mas você paga uma parte, eles pagam outra e tal. Mas eles selecionaram 20 para ir totalmente de graça e me chamaram. E aí o que eu fiz? Olha só. O que eu fiz? Orei. O que Deus falou? Não vai. Pois é, Deus no controle. Se Deus fala, anda pela direção do Espírito, que com certeza você não vai perder tempo. Mas tem crente que só porque a injeção é de graça tá entregando a testa aí para tomar as agulhadas. Misericórdia. Né? E eu, misericórdia. Podendo ir de graça para Dubai, rejeitei porque Deus não queria que eu fosse. Amém. Glória a Deus. E aí, fomos para a Alemanha. Quando você faz o cadastro da feira, o seu cadastro fica disponível para todos os expositores. E daí, o que aconteceu? Rapidinho, que já está acabando. O que aconteceu? Nós fomos para a feira e alguém da feira me manda um e-mail em português, falando, olha, queríamos fazer uma reunião com você, tal, pá. Eu falei, bom, se Deus está me mandando para essa feira, eu preciso ficar de olhos bem abertos, porque tem alguma coisa lá que Deus quer fazer. E eu rodei a feira inteirinha. Você tem ideia, assim, a feira lá dá alguns AMBs. Você ir de um saguão para outro, isso em Hanover, você tem que pegar ônibus. Assim, tem ônibus para andar nos galpões da feira. E aí uma empresa marcou comigo para poder conversar e tal. Eu falei, bacana, vamos lá conversando. E aí, o que os caras falaram? Falaram, olha, nós fizemos um BI, um filtro, uma seleção, porque quando você preenche o cadastro, você dá uma série de informações. Eles fizeram um BI disso e me selecionaram como alguém que tinha potencial para abrir uma empresa na Alemanha. Olha que eles falaram, eu falei, uau, sério? Poxa, é sério que você está falando? Aí perguntei, nós estávamos em Hanover e perguntei onde que era a sede da empresa deles. Eles falaram, olha, nós podemos ajudar, temos um escritório de coworking, você vai ter uma secretária que fala 4 idiomas, espanhol, inglês, português, alemão, parará, etc. E você já entra na sala com um telefone, com internet, com impressora, com uma sala para fazer reunião, banheiro, tudo organizado. Você só chega lá, faz um contrato e vem com tudo isso. Eu falei, nossa, facilita muito, porque imagina você não fala nada nem de alemão e 2 palavras de inglês, vai chegar aqui para fazer tudo isso, você não faz. E aí eu falei, Joia, posso ir lá na sua empresa? Nós estávamos em Hanover e a empresa era Hamburgo. Tinha que pegar o trem. Aí eu falei, pode, marcamos para ir sábado, fomos lá. Os caras me apresentaram a empresa, o lugar, eu falei, olha, muito bom, muito jóia, muito legal. Me levaram, né, conversamos, eles fizeram várias perguntas, né, sobre ticket, né, cobrança, tipo de cliente, demanda, e no final falou, olha, realmente, a sua empresa tem potencial para vir para cá. Nós avaliamos isso. Beleza, quando foi à noite, eu estava voltando para Hanover, e lá estava nevando, e eu fui de tênis, mano. Assim... Quase que meus pés ficam lá, de tão frio e congelado que tá. E aí, na volta, eu tava no trem voltando para Hanover, pra gente voltar pro Brasil no outro dia. E eu fiquei pensando, né, com os pés congelados e pensando. Falei, cara,
abrir uma empresa com gente que fala português já dá um trabalho gigante. Imagina você abrir uma empresa e contratar gente que não fala português e fala um outro idioma que você nem nunca imaginou em falar. A minha conclusão, sem chance. Não é isso que Deus tem, com certeza, porque não vai rolar. Vim para o Brasil, experiência boa, Deus fez, mas ainda sem qualquer entendimento sobre aquilo. Passados 2 meses depois que eu cheguei da Alemanha, o pastor Jean, que é um alemão que estava nos Estados Unidos, iria ser enviado de volta, fez seminário em Goiânia, né? Iria ser enviado de volta para a Alemanha, e ele veio para São Paulo, e o pastor Wilson colocou exatamente ele para estar debaixo da minha cobertura aqui, para andar na minha rede, e assim, do nada, e eu falei, uau, que bacana, vamos lá. E um dia a gente estava conversando, né? Ele muito cheio de Deus, muita unção, encontro, glória, poder. Aí um dia a gente no discipulado falou, olha, nós vamos ser enviados para Hamburgo, e o pastor Wilson disse que a gente teria que arrumar um emprego lá, porque no início a Vinha não tem condições de pagar um salário para nós. Eu falei, Hamburgo? Emprego? Falei, você Jesus, tem coincidência demais aqui. Você fala alemão e português? Então pronto. Aí eu fui conversar com o pastor Wilson, porque naquele tempo nós não tínhamos a ideia de pastor trabalhar. Não tínhamos. Isso era um negócio assim, era quase que um pecado, né? Era sinal de fracasso, coisas assim. Resultado, irmãos, eu fui conversar com o pastor Wilson, e o que aconteceu? Pouco tempo depois, nós enviamos o pastor Jean para abrir a empresa lá, fomos para lá, abrimos a empresa com ele, e hoje a empresa está funcionando. Para você ter ideia, nós investimos na época uns 50 mil euros para poder abrir a empresa e colocar a empresa funcionando. E isso foi doado completamente, porque a empresa ela foi doada para a Vinha inicialmente, depois a gente fez essa outra transição que ficou 50% para a Vinha, porque ela precisava de alguém para administrar e colocar ela para rodar e funcionar como tem hoje. Então nós fizemos essa parceria com a Vinha. Mas para você ter ideia, só o investimento que nós fizemos, o fato do marketing, de ter uma empresa na Alemanha, nós faturamos assim 5, 6 vezes mais do que o investimento que nós fizemos lá, só pelo fato de ter a bandeirinha alemã no uniforme da empresa no Brasil. E aí, para fechar, o pastor Jean estava no Brasil uma vez e eu estava ensinando ele, e eu falei algo para ele, ia saindo, e aí ele me chamou de volta. Falou assim, pastor, eu queria te falar algo. Se eu não fosse chamado para o ministério, porque esse é o meu propósito, etc e tal, esse serviço aqui é o que eu queria fazer para o resto da minha vida. Eu estava na dúvida se ele seria uma pessoa que tinha perfil ou não para trabalhar com a gente lá. Mano, naquela hora eu falei assim, Deus, eu falei, Senhor, me ajuda a nunca mais te atrapalhar a fazer nada. Sabe por quê? Naquele momento, Deus me deu a revelação clara de que Deus já queria ter feito coisas parecidas como essa há muito tempo, mas eu não tinha deixado. Uau. Na verdade, eu querendo controlar, querendo fazer, querendo assim, eu não deixava Deus fazer coisas grandiosas e poderosas igual essa, de poder abrir uma empresa em outro país, né? Simplesmente com ele conduzindo, fazendo, e sem o menor esforço da minha parte, sem nada. Chocante. Fica o aprendizado para você, e eu creio que Deus permite a gente passar essas coisas para que o nosso testemunho edifique a fé de outros, né? E dessa Amém. forma, você falou algo agora que eu vou aproveitar como um gancho, até pelo motivo... Tá acabando a live, tá? Você sabe disso, né? Eu sei, não, mas dá para passar. Uns minutinhos dá para passar. Mas, tá? Que bom. Mas só para usar como gancho pelo que você falou, porque eu tenho insistido nessa tecla por algo que Deus me falou. Há um pouco mais de 2 anos, eu já no meio de tudo que eu faço, como pastor, cuidando de empresário e desempregado aqui, com as minhas empresas, com família e tudo, mas Deus colocou encargo no meu coração especificamente para isso. Capacita o povo para que eles multipliquem, para que eu possa multiplicar o que já está na mão deles, mas que eu possa também confiar mais coisas a eles. Para que eles possam ter mais do que eles têm hoje. Por quê? Porque alguns com um negócio, às vezes, pequeno, já vivem uma correria louca, mal dá conta de fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque não consegue gerir, não consegue administrar. A vida é uma bagunça. O dinheiro é uma bagunça, o tempo é uma bagunça. Pega cliente para cuidar e não cuida bem do cliente. E, por fim, nessa confusão, não cresce, não prospera, não avança, não multiplica. E aí o que Deus colocou no meu coração é aquela coisa de Salomão pedir para Deus sabedoria e conhecimento.
Sabedoria extraordinária, sobrenatural, é Deus que dá de graça. E o conhecimento, a Bíblia manda a gente adquirir. Comprar, ir lá e pagar para adquirir esse conhecimento. E aí eu comecei. Curso, mentoria, treinamento, plataforma. Fiz um monte de coisa com um testemunho já muito poderoso que surgiram nesse meio tempo, de irmãos que mal estavam administrando um negócio e que hoje já está no terceiro negócio. E mesmo assim, não estava nem liderando, agora já está discipulando. E para mim, esse é um testemunho poderoso. Né? O cara tinha uma empresa, pulou para 3, não era nem líder, agora já é discipulador. E isso tudo em 2 anos. E agora eu estou dando um salto um pouco mais maior, um pouco mais arrojado, que é o lançamento último meu agora, que é de transformar esse online numa consultoria, onde eu vou acompanhar junto com uma equipe essas empresas que participarem dessa consultoria, para nesse passo a passo, para que elas cresçam com foco no propósito, com clareza do envolvimento do reino, mas que façam isso de forma saudável, conciliando com a vida, com a família, com o ministério, com tudo, mas envolvendo também esse alvo de multiplicação. Multiplicar o que já está na mão e multiplicar aquilo que Deus ainda vai colocar na mão deles. Então, estou encerrando a live falando disso, porque eu quero ser bem incisivo nisso, porque faltam 3 dias só para começar as aulas e encerrar as inscrições. Então, se você que está aqui nessa live ou assistindo gravado agora esse vídeo, quiser entender um pouco mais disso, tudo que eu estou fazendo, na bio do meu Instagram tem um link, é só você entrar lá explica tudo. Que aí eu estou chamando de consultoria revolução nos negócios, porque é o que eu creio que vai acontecer, uma verdadeira revolução. Não apenas o dinheiro pelo dinheiro, não é o vender mais e ganhar mais dinheiro, mas é o ocupar a posição que Deus quer que você ocupe, fazendo o que Ele quer que você faça e tendo o que Ele quer que você tenha. E como que o seu negócio vai cooperar para o reino, para o estabelecimento de uma obra prevalecente, para alcance de vidas e tudo mais. Então, se você quer mais informações, entra lá na bio. E para encerrar essa live, antes de orar e abençoar o povo, vou pedir para o pastor Isaías orar, mas eu quero dar uma dica também. Se você está nessa live ou assistindo gravado e veio por mim, pelos meus seguidores, e não segue ainda o pastor Isaías, faça isso agora, porque com certeza você vai ser muito abençoado. Hoje você está como pastor na videira Vila Mariana, e te acompanho. Passei na porta esses dias para trás, mas estava fechado o prédio. Eu estava em São Paulo, passei na porta, mas estava fechadinho lá. Aí eu vazei, nem te liguei, estava com pressa. Tem uma porta lateral lá, porque a porta principal fica fechada. A lateral também estava fechada, mas eu estava com pressa. Mas lá sempre fica. Sempre fica fechado. Mas vou te ligar. Aí você aperta a campainha e entra. Próxima vez que eu for, no mínimo um misto quente nessa padaria do lado do prédio da Vila Mariana, nós vamos comer. Me liga antes, a gente combina, com certeza. Pode deixar. Então, obrigado, meu querido Isaías. Quero agradecer seu tempo, encargo, seu testemunho. Com certeza edificou a fé de muitos. Gostaria que você fizesse suas considerações finais e orasse, abençoando a todos. Aos meus seguidores, eu também recomendo, siga o pastor Rafael, um grande referencial hoje, homem de Deus. Com certeza essa nova mentoria que ele vai fazer é algo que vai esticar você, esticar as suas capacidades, habilidades para você conquistar mais e trazer à existência as coisas que não existem. Amém. Eu quero orar declarando sobre você, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, que a graça do Senhor esteja com revelação. Se você tem algo para orar, ora pedindo revelação. Porque quando você tem a revelação, com certeza você vai mudar de nível, amém, você vai avançar para coisas maiores. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada um dos nossos ouvintes diante do Senhor. Amém. Declarar sobre eles espírito de sabedoria, amém, e de revelação da parte de Deus. Amém. Pai, que eles entendam os seus princípios, isso, que eles tragam a existência na vida deles para praticar os princípios da palavra, amém, porque assim eles crescerão, avançarão, amém, e conquistarão tudo aquilo que o Senhor tem para cada um deles. Pai, eu quero rogar para aqueles que estão em dificuldade nesse momento, que uma porta de milagres, uma porta miraculosa seja aberta para socorrer a cada um, dentro daquilo que eles precisam. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que uma porta se abra para socorrer todos aqueles que estão precisando, ó Deus, de um milagre do céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio. Amém. Uma porta da esperança vai se abrir diante de todos. Aleluia. Jesus. A porta do céu. Amém. Obrigado, meu querido Isaías. Que Deus te abençoe, prospere, use, multiplique a cada dia, te guarde, você e sua família querida. E tô aqui, viu, mano? Conta comigo. Amém. Me usa. Eu quero agradecer também.
Tá certo, quero agradecer também, para mim é uma honra, né? Nós estamos juntos, conta comigo sempre que precisar, né? Estou aqui à sua disposição. Muito obrigado pelo convite, me sinto privilegiado e honrado por estar junto com você. Top, mano. Amo você, conta comigo. Tamo junto. Amém, queridos. Fiquem na paz. Quem quiser saber da consultoria, corre lá agora. Faltam 3 dias só para encerrar. Tá lá a link está na bio do meu Instagram. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Um abraço, meu querido. Tchau, tchau.